Abrão sai do Egito e segue de volta para a terra de Canaã. Ele vive um momento de prosperidade. Os rebanhos dele e do sobrinho Ló crescem muito. Os pastores do Abrão e os pastores do Ló tiveram uma briga. Começaram a discutir onde que tem que ser, as nossas ovelhas têm que estar aqui, não, esse lugar é de nossas ovelhas. Abrão, o homem, um exemplo, né, um líder, ele chega em Ló e fala, ó, seguinte, você chegou comigo até aqui, eu não vou brigar contigo porque nossos pastores estão brigando. Vamos fazer o seguinte, você escolha, você vai para o Oriente, eu vou para o Ocidente. Você vai para o Ocidente, eu vou para o Oriente. O Ló escolhe o lado oriental da Terra Santa, perto do Mar Morto, e lá mais tarde vai acontecer tudo o que nós conhecemos com Sodoma e Gomorra. O que Ló não podia imaginar é que a região era marcada pelos pecados dos seus moradores. Uma cidade idólatra, com certeza, onde havia muita maldade, onde havia a prática indiscriminada sexual nos cultos, né? Nos cultos, e como se fosse uma coisa muito normal. Em Sodoma, Ló é sequestrado por 4 reis e Abrão segue com 318 homens para resgatar o sobrinho. E atrás, com 318 lutadores, atrás de 4 reis muito fortes para salvar Ló. Lá começa algo muito interessante, porque até hoje nós temos esse mandamento, se chama em hebraico Pidyon Shvuim, uma obrigação que nós temos de tentar salvar a vida de um soldado até arriscar vidas de outros soldados para poder salvar um dos filhos de Israel que está na mão dos inimigos. Ele vai atrás e está escrito lá no Gênesis 14, que ele chega e ele vai correndo atrás deles para salvar Ló até a cidade de Dan. Ok? Até aqui. Ele consegue salvar Ló e ele volta para o sul da Terra Santa. Uma descoberta fascinante no norte de Israel pode ser o local por onde Abrão perseguiu os inimigos de Ló. Certeza absoluta que Abraão passou aqui e viu essa porta que está aqui atrás de nós. Por um simples motivo, um simples fato, que essa porta ela tem mais que 3.700 anos e Abrão estava aqui 3.600 anos atrás. O portão de tijolos de barro resiste há quase 4 milênios e é considerado um dos mais antigos do mundo. Como sobreviveu uma porta de lama, de terra, tantos anos? Os canaanitas, provavelmente aqueles mesmos que construíram essa porta, por um motivo, depois que construíram, depois de alguns anos, eles bloquearam ela com terra no meio. Eu já estive aqui algumas vezes, né? Mas cada vez que estou em um lugar como esse, é uma oportunidade que emociona de novo. Em sua jornada, Abrão tem um encontro rápido e cheio de significado com outro personagem importante, Melquisedeque. Melquisedeque era o rei de Salém e também sacerdote do Deus Altíssimo. O que é interessante é que Melquisedeque aparece sem muita explicação da sua origem e depois desaparece. Essas escavações em Jerusalém revelaram que seriam vestígios do templo de Melquisedeque. O arqueólogo israelense Elishu Kron conduziu as pesquisas. Melchizedek was worshiping one God. Melquisedeque estava adorando a um único Deus. E é muito interessante que Abraão o encontrou e foi abençoado com pão e o vinho.
Aqui nós encontramos uma prensa de azeite bem pequena. Por que precisamos dela? Essa é a questão. O azeite serve para ungir essa pedra, esse pilar de pedra. E qual o significado disso? Bom, é o mesmo gesto citado na Bíblia em Gênesis 28, no período de Melquisedeque, que o pilar foi erguido e dito: essa é a casa de Deus. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Claro que nós somos tentados aí a pensar no pão e vinho, que nos lembra a ceia, né? A ceia do Senhor lá do Novo Testamento. Mas o que Melquisedeque está fazendo é oferecer a sua hospitalidade, oferecer aquilo que é básico, né, para o ser humano, que é a comida e a bebida. E ele oferece isto a Abraão, e Abraão lhe dá o dízimo de tudo que ele tem. Abraão faz isso, ele dedica a 10ª parte de todos os seus bens a Melquisedeque, porque reconhece que Melquisedeque é o sacerdote do Deus Altíssimo. Abrão segue em sua jornada. E novamente Deus reforça a promessa de lhe dar uma descendência. A fertilidade é uma grande questão para as mulheres até hoje. E era uma questão ainda maior para as mulheres dos tempos antigos, como Sarai. Porque as pessoas precisavam de alguém para tomar conta delas. Na velhice não havia um sistema de pensionato. Então, a única esperança para cuidar da família, das propriedades e dos mais velhos era com os herdeiros. Abraão é meio alta sociedade da época, alguém que tem recursos, alguém que tem. E essa pessoa, nessa condição, né, que tem uma esposa, inclusive, muito bonita pela própria descrição do texto, não conseguir nem ter um filho, é algo complicadíssimo, né? Então a gente entende o desespero dessa situação. Deus está treinando Abraão para que ele seja um homem de fé. Então, na verdade, Abraão, embora ele tenha um momento de fé, ele perde a fé, ele vacila a fé em vários momentos. Porque ele confia em Deus, mas ele não confia em Deus. Aparentemente, o que o texto parece mencionar é que ele cria em Deus, que Deus poderia dar um filho para ele, mas não se ele fosse velho. Ló, o único possível herdeiro de Abrão, entra em apuros novamente. As cidades de Sodoma e Gomorra ficam sob a mira da fúria de Deus. Uma chuva de fogo e enxofre destrói a região.